Então você está na região do plexo. A região do plexo, aliado ao medo de ser retribuída, implica em duas coisas. Você está dando, esperando receber. Eu já tomei essa consciência, eu acho. Eu não tô conseguindo passar essa consciência daqui pra cá. Então, porque precisa tratar? Porque isso deve estar em algum lugar. Que pode ter sido nessa vida, mas eu não acredito que seja só dessa vida. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Me conta, que fome é essa? Fome de clareza, de expressar meus sentimentos. Como é que é isso? Me explica melhor. Isso. Em determinadas situações, eu gosto bastante, assim, de me comunicar. Eu tenho, assim, bastante vontade de me expressar. Mas quando o relacionamento é mais íntimo, mais afetivo, ou que afetivo no sentido de afetividade mesmo, né? Tá. Eu tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos, o que eu tô sentindo pela pessoa, o que eu quero. E durante a minha vida eu sinto que isso nesse momento tá me travando para algumas coisas, né? Tá me paralisando. E eu não consigo entender por que eu tenho tanta dificuldade de expressar meu sentimento. Tá. Deixa eu só... É que eu tô escrevendo umas coisas aqui. É que eu tô escrevendo na perna. Tá bem complicado. Travando, paralisando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Eu posso entender, de acordo com o que você tá me falando, só me valida se eu entendi direito, tá? Que tem a ver com relacionamento afetivo íntimo. Que é quando você vai expressar, quando é na vida natural, você consegue até se expressar melhor. Mas Sim. Quando é uma relação mais afetiva, que você usa essa palavra, aí é que você tem dificuldade de expressar o sentimento, é isso? Isso. Tanto afetivo íntimo quanto afetivo que tenha muito afeto mesmo. Mas Tá. pode colocar mais íntimo, então, assim. Tá. Não, é importante essa informação. Então, quando tem muito afeto, então assim, quando é com uma pessoa que você gosta, mas não ama, essa pessoa não lhe é tão valiosa, você consegue expressar mais naturalmente. Quando é uma pessoa muito importante, eu falo valiosa, muito cara para você, ela tem muito valor para você, cara nesse sentido que você não quer perder ou fazer alguma bobagem, ou sei lá o que, a gente vai tentar descobrir junto, aí é que tem a dificuldade. Então não é só no relacionamento afetivo íntimo. Às vezes, por exemplo, não sei se é o caso, tá? Mas com a mãe. Às vezes eu gostaria muito de expressar o amor com a minha mãe, com o meu irmão, e eu não consigo, porque é muito afeto. É isso, Exatamente. né? Não é só íntimo, relacionamento sexual, sexualizado. Tá, entendi. Isso faz diferença, tá? Então não é só. Porque se você falasse é só com relação com a mãe é normal, o pai é normal, só é uma coisa. Se tá com outras pessoas, então é outra coisa, tá? Então não é assim, pode ser assim mesmo. Não, pode ser assim, mas pode ser que só com isso. Não, tem um monte de coisa que vai chegar. Então, vamos lá, cara. Eu entendi. Então, quando você vive isso, eu quero que você pense aí, entre numa situação, e o que você sente? Tenta reviver um momento em que você tinha muita vontade de expressar, ou gostaria de expressar, mas você não conseguiu. Ou não chega nem nesse momento, eu nem quero expressar. Não, chega, às vezes chega. Tá morrendo de vontade de fazer algum movimento ou dizer alguma coisa, e aí você não consegue pôr pra fora. Chega nesse momento? Chega. Você tá ali querendo falar uma coisa e não fala. É isso. Porque tem situações que nem chegam nem a sentir, nem se permitem essa sensação. Sim. Tá? Então são duas situações diferentes. Então você permite a sensação, o que é melhor, o que é mais fácil de resolver, né? Só que você não consegue expressar. Quando você tá nesse movimento, quando você se coloca aí, se lembra aí de um momento como esse, que você vive essa expressão, você tá sentindo, e você quer fazer um movimento, ou dizer alguma coisa, o que quer que seja, e você não consegue. Qual é o sentimento que te dá? Revive isso. O que você sente na hora?
Tenta reviver isso agora e me informar. Acho que pode ser um medo, não sei, assim, eu acho que tá mais inconsciente, sabe? Talvez um medo que a pessoa não vai retribuir, não sei. Tá? Pode ser por aí, eu acho. Você acredita que pode ser um medo dela não retribuir? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você sente isso, onde isso pega no seu corpo? No estômago. Tá. Pega no estômago. Fazendo uma coisa aqui, tô tentando fazer um atendimento no estômago. Tá. Quando você... No estômago mais pra cima ou mais pra baixo? Mais pra cima. Mais pra cima. Tá. Legal. Então tá mais na região do plexo aqui em cima. Tá. Pra quem é humanoterapeuta, se você entende um pouquinho dessa questão dos chakras, fica mais fácil. Eu então, sou humanoterapeuta. Okay. Ah, então ótimo. Então vai ficar um pouquinho mais fácil. Então você tá na região do plexo. A região do plexo, aliado ao medo de não tomar, de ser retribuída, implica em duas coisas. Ó, fica mais fácil até pra você ser do humanoterapeuta falar que você não vai se sentir ofendida, né? Porque tem gente, quando a gente fala que, assim, você está dando, esperando receber. Então você não dá, porque vai que eu não recebo. Eu já tomei essa consciência, eu acho. Eu não tô conseguindo passar essa consciência daqui pra cá. Então, porque precisa tratar. Porque assim, você precisa tratar isso. Porque isso deve estar em algum lugar. Que pode ter sido nessa vida, mas eu não acredito que seja só dessa vida. Tem outras coisas que você já expressou e você sofreu, porque aqui você não encontra essa razão. Você até entende, porque você está sendo orgulhosa, né? Então a gente tem que dar, e se o outro não der, quem tem um problema é o outro, não sou eu. Sim. Né? E quando eu não entendo isso, é o meu orgulho que fica ferido, né? Então eu nem me expresso, e aí eu também não estou vivendo, porque eu poderia expressar e estar recebendo, né? Mas eu tenho tanto medo de não ser aceita ou de ser rejeitada que eu nem me dou, né? E aí eu não vivo, né? Então você já entende esse orgulho, mas pode ter tido num momento uma coisa que feriu de verdade e você traz isso. Ou pode ser só a evolução desse processo de aprender a lidar com o seu orgulho. Né? É uma evolução, a gente está aprendendo, não é só você, todo mundo. É um processo evolutivo de lidar com esses outros instintos que estão em evolução. Né? Você está no humano, é mais fácil você entender que é disso que a gente fala lá. Então, são 5 sentidos e 7 instintos que nós estamos aprendendo a elaborar. Então, o orgulho é um desses instintos, é um dos pecados. Então, um desses instintos. Então, você, eu e toda a humanidade estamos aprendendo, desenvolvendo esse instinto para se transformar no novo sentido, que são as 12 pétalas do cardíaco. 5 e 7. Você está me entendendo, humanoterapeuta, né? Que não dá pra gente explicar tudo isso aqui, que fica mais confuso. Mas, então, pode ser que você tenha trazido processos de muita exposição, e isso está preso no tempo e espaço ainda lá sendo apedrejada, ainda lá sendo humilhada, e essa precisa resgatar esse fractal, esse nível de consciência que ficou preso lá, que pode ser um nível, subnível, subpersonalidade, e aí no tratamento e você vai conseguir trabalhar isso. E aí também você vai facilitar, então, o entendimento com o tratamento vai facilitar o processo. Porque se você tiver um nível lá preso, você pode entender quanto você quiser. Não é uma crença só. Ela já está se tornando uma crença, mas não é só. Por isso que você quer mudar e não consegue. Porque tem várias partes que precisam ser trabalhadas. Então, assim, estou usando, cara, muito do meu sentir aqui, mas eu acredito que você precisa entrar num processo de tratamento para trabalhar essa questão, um bloco, né, da metodologia para trabalhar essa questão. Você vai com a intenção de cura desse processo.
Quando você entrar lá no processo da manometria, ele vai te levar direto para os lugares certos. Quando a pessoa está passando só por tratamento, ela não tem essa consciência toda que você tem no manoterapeuta. Então pode ser que ela não vá, ela não consiga encontrar, mas ela vai buscar. E aí a gente vai tratar da mesma maneira. Mas quando a gente tem essa consciência, a gente vai direto no ponto. Entendi. Vai encontrar esse pedaço, ou que foi humilhada, ou que humilhou. Porque eu já fiz... Eu já fiz o processo, né, todo. Só que eu não fiz para isso, né? Então, eu deveria fazer novamente. Sim. Sim. Porque entendi. conforme a gente vai fazendo, a gente vai limpando camadas da cebola. E o grande lance de ser humanoterapeuta e poder usar na sua própria vida é esse. Porque você limpa uma parte. Porque assim, a gente não vai mexer em coisas que vai machucar mais. Então, como é o processo? A gente vai limpando aos poucos. Porque pensa numa bexiga. Se você pegar e estourar, ela explode. Acabou a bexiga. Se você vai tirando o ar de uma vez, ela parece uma doida desvairada, não é a bexiga? Você solta ela voa. Toda doida. Se você vai abrir e você vai soltando aos poucos o ar, você não perde a bexiga, ela tá ali, você vai trabalhar. Então você vai limpando, conforme você limpa um pouquinho. Aí você pode dar aquela aliviadinha, daqui a pouco mais uma camada da cebola. Se você for direto no núcleo, você destrói tudo, machuca mais do que alivia. Porque conforme eu vou limpando, eu vou ganhando consciência, aí eu vou percebendo, aí dói mais um pouquinho, mexe numa outra coisa, pega, porque a gente vai indo lá no cerne da questão, tá lá no lugarzinho bem... E como a gente tem muitas vidas, muitas existências, muita ancestralidade, que tiveram todos os seus processos, tudo isso a gente precisa ir limpando aos poucos, senão o nosso corpo físico, ele não aguenta. E aí são os processos de doença que o corpo não responde mais, ele não dá conta. Então a gente vai fazendo esse processo de limpeza aos poucos. Entendi. Então você mexe numa coisa, daqui a pouco, agora eu tô com vontade de mexer nisso. Ou acontece uma coisa, a vida te traz situações e você fala, vou ter que lidar com isso agora. Aí eu tô mais preparado para ir mexendo nessas feridinhas, para elas irem sangrando, mas não para gerar um machucado que depois não tenha... fica muito mais difícil a cicatrização, entendeu? Porque machucou mais fundo ainda. Não é para gerar um novo estupro, entende? Não é para machucar mais. Já tá doendo, vamos devagar, vamos limpando esse processo para a pessoa conseguindo ir lidando com tudo que vai se apresentando na vida dela. Isso funciona para dores, funciona para luz, né? Pro sol, se você olhar direto, você não consegue. A gente está se ajustando para essa luz que está chegando no planeta. Porque se vier direto, ninguém dá conta, a gente frita. É verdade. Como o orgasmo ele é o quê? Uma descarga elétrica, um curto-circuito. Se for maior do que o que o nosso corpo consegue, ele não aguenta. Não é um curto, é uma coisa que a gente nem tem explicação. Não começa na cabeça e termina no pé. É tudo ao mesmo tempo, é uma descarga muito forte, né? De uma sensação. Se for algo muito maior, o nosso corpo físico não sustenta. Sim. Os nossos corpos espirituais podem sustentar, mas o físico não. E é uma energia, uma descarga, né? De energética, elétrica. Então, é a mesma coisa. Para dor, a gente precisa ir indo, como para luz, a gente precisa ir indo. Por que dói tanto quando alguém tá tão cego e aí vem uma porrada e ele enxerga o que estava acontecendo, né? Nossa, mas ele nunca mentiu para mim e agora ele me traiu. Ele sempre mentiu para você, você não enxergava, você não tinha luz sobre esse processo. Ou porque não queria ver, ou porque não queria enxergar, não conseguia mesmo, ou porque a pessoa era muito esperta. Só que você não via, todo mundo às vezes via, e às vezes ninguém via, tava tão escondidinho no escuro que ninguém via. Quando vem a luz de uma vez, dói, vira um trauma. Então até isso precisa ser ido trabalhando aos poucos. Entendi. Entende? Então para tudo. Então você limpou uma coisinha, aí começa a olhar para isso. Pode ser que um tempo atrás você nem conseguisse falar disso comigo. Não. Ou você conseguisse só se a gente tivesse uma sala fechada. Hoje você consegue vir aqui falar. Por quê? Porque você já aliviou outras dores e não precisam carregar todas de uma única vez. Sim. Por isso é um processo de trabalho, de tratamento, enfim, entendeu?
Eu já até pensei em fazer novamente processo para isso, né? Só que como eu fiz bem recentemente o processo inteiro para mim, aí daí eu fiquei, será que eu faço? Será que eu não faço? Então não tem problema, pode tocar. Não, você vai sentir. Porque às vezes a gente Uhum. eu preciso recuperar um pouquinho, calma. Né? Sim. E aí você sente, você vai respeitando exatamente o que você acha que dá. Aí você vai. Se não, vou esperar um pouquinho, depois eu vou fazer. Né? Mas fica com isso no radar, porque isso vai ficar te sinalizando o tempo inteiro. Você que entende, você pode ver na mesa e identificar se você consegue lidar com isso agora. Ou identificar, posso tratar agora? E ainda que a mesa diga que sim, você fala, será que eu aguento? Vou mexer nisso agora? Né? E aí acho que eu vou refletir, vou dar uma semaninha, vou esperar meu corpo, vou me preparar e vou. Entende? E aí você vai, é a percepção, perceber a si mesma, que nem eu fiz, onde pega no seu corpo. Então se pega no seu plexo, tem a raiva, tem às vezes esse orgulho que vou ficar com raiva se eu não receber. Então não é se julgando, é se percebendo e tá tudo bem. Porque todo mundo, quando é rejeitado ou humilhado, a gente não gosta, ninguém gosta. Sim. Né? A gente está trabalhando essas percepções de que se o outro me esnoba, quem tem um problema é o outro, não sou eu, ele que tem tratamento. Mas isso é um processo de aprendizado. E ainda que eu saiba, às vezes eu vou entrar, porque é normal, porque eu não estou um santo no altar lá, ascensionado. Não estava aqui. Então eu sei, mas às vezes eu vou viver, eu estou evoluindo nesse processo da vida. Tá bom? Muito bom. Nossa. Vai lá tratar, já fica com isso. Estômago, medo de não me retribuir, onde pega no seu corpo, na região do plexo. Você já vai com um arsenal de informação aí. Muito bom, grande prazer falar contigo. Tu é uma pessoa, assim, muito especial, muito iluminada. Nossa, só gratidão mesmo. Eu que agradeço, Flor. Obrigada pela confiança de dividir comigo, de dividir com todo mundo aqui esse pouquinho da sua história, que ajuda um monte de gente. Tenho certeza que tem um monte de gente que passa pela mesma situação, porque nós estamos no mesmo plano evolutivo, todos estamos no mesmo. Um aprendeu um pouquinho, o outro um pouquinho para lá, mas está todo mundo no mesmo mar, né? Em barcos diferentes, mas na mesma tempestade, no mesmo mar. Ninguém é melhor do que ninguém. Esse foi um dos aprendizados que eu aprendi contigo. Né? Que quanto mais a gente expõe as nossas dores e as nossas dificuldades, mais a gente ajuda as pessoas. E esse retorno, ele vai vindo, né? Vai vindo a nossa muito maior forte. Dor se transformando na nossa maior força. Não dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Tá bom? Muito lindo, tá maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Flor. Beijo. Beijo. Até mais, cara. Tchau, tchau. Até.